Olá, eu sou o Dr. Daniel Ávalos e hoje a gente vai estar comentando um pouquinho sobre o Vitanal A, para que serve, quais as indicações, qual paciente pode estar utilizando. Então fique nesse vídeo para saber um pouquinho mais. O Vitanal A é um componente, um princípio ativo derivado da vitamina A e a gente também chama de tretinoína, que é um retinoide. Esse componente, esse princípio ativo, tem uma série de funções, então a gente tem que avaliar muito bem na história clínica e avaliar a pele do nosso paciente para saber se ele realmente tem a indicação ou até, em alguns casos, a contraindicação ao uso do Vitanal A da tretinoína. Então é importante, eu vou enumerar quais são as principais qualidades, vamos dizer assim, os principais benefícios do uso do Vitanol. E é importante que a gente tenha isso muito alinhado com o paciente, principalmente avaliando se ele já utilizou algum tipo de tretinoína previamente, qual o tipo de pele desse paciente, para que a gente consiga realmente fazer um tratamento eficaz, efetivo, sem nenhum tipo de irritação, sensibilidade, ardência ou queimação da pele. A primeira ação importante do Vitanol A é a ação anti-inflamatória. Então, para que a gente consiga reduzir toda aquela parte de vermelhidão, em alguns casos até o edema, que é o inchaço, em alguns casos até a dor também, associada às lesões principalmente de acne. A gente utiliza bastante a tretinoína no tratamento de espinhas, de acne. Vai depender muito do grau do paciente, dos outros produtos que ele já utiliza na sua rotina de skincare, mas geralmente o Vitanol A é um produto que a gente utiliza bastante realmente na nossa rotina. Ele acaba trazendo um benefício principalmente após algumas semanas do uso, no caso da acne principalmente. Então a gente sempre orienta o paciente que não é de imediato, um único uso já vai ter uma ação secativa. É um uso prolongado onde a gente começa realmente a ver um efeito mais terapêutico, um efeito benéfico. Importante a gente salientar que em alguns casos de acne, o paciente pode ter um efeito rebote, um flare-up, que a gente chama, no início do uso. Então, primeiras 2 semanas, o paciente utilizando corretamente, conforme foi prescrito, pode apresentar um aumento momentâneo e breve das espinhas, do surgimento de novas espinhas. Então, isso pode acontecer, não acontece com a maioria dos casos, mas a gente sempre deixa o paciente orientado para que ele não desista, né? Para que ele não interrompa o uso e espere um pouquinho para que realmente esse princípio ativo, esse componente comece a ativar e esses fatores anti-inflamatórios e melhorar a qualidade da pele do paciente. Outra função importante também associada ao quadro de acne é a ação comedolítica que o Vitanol A tem. Então, o que significa isso? A ação comedolítica é a ação que ele vai ter de diminuir o surgimento de cravinhos que estão associados ao quadro da acne. Alguns cravinhos que podem eventualmente apresentar uma inflamação, uma infecção e originar aquelas pústulas, né, que são aquelas realmente lesões avermelhadas com pus que doem bastante. Então ele já vai fazendo esse controle do surgimento de cravos. É uma ação fundamental para quem está fazendo algum tratamento de espinha, tratamento de acne. Outra ação importante também, muito valiosa que a gente tem do Vitanol A, é a ação queratolítica. Então a gente vai diminuir essa hiperqueratinização da camada córnea da pele. O que significa isso? A gente diminuir em algumas regiões todo aquele espessamento, aquela aspereza que a pele pode apresentar em algumas regiões, por exemplo, em regiões plantares, nos pés, em algumas regiões da pele, dependendo da ocupação do paciente, ele pode também ter esse ressecamento, vamos dizer assim, mais acentuado da pele, com esse excesso de pele, que é uma pele que a gente chama de pele morta, que acaba ficando sobre a pele sadia. Então, a gente acaba utilizando em alguns casos para que a gente consiga realmente fazer um desgaste químico dessa camada mais espessa da pele e assim retornando a pele ao que ela era habitualmente. Outra característica importante também do Vitanol A é que ele tem uma ação anti-envelhecimento, então ele estimula uma renovação celular para que a gente consiga eliminar células mortas e estimular o crescimento, o surgimento de novas células, fazendo assim um processo de anti-envelhecimento. É fundamental para alguns pacientes que já tentaram outros componentes ou já utilizaram outros princípios ativos sem uma grande melhora. Lembrando que o uso do Vitanol A com essa finalidade deve ser avaliado criteriosamente pelo médico, a gente sempre tem que evitar o uso numa concentração muito alta, evitar o surgimento de manchas ou um afinamento excessivo da pele, que pode acarretar também em uma sensibilidade aumentada da pele, então a gente tem que ter muito cuidado no manejo, na utilização do Vitanol A para essa finalidade. E uma outra função que eu gosto bastante do Vitanol A é para a gente fazer o clareamento de algumas manchinhas, manchinhas principalmente provocadas pelas espinhas, pela acne, então a gente acaba utilizando a tretinoína no tratamento de acne não só para evitar o surgimento de novas lesões, para dar uma diminuída nas que já estão ali presentes, mas também para já ir fazendo um tratamento das manchinhas que vão surgindo, das hipercromias pós-inflamatórias. Então,
a gente vê que realmente o Vitanol A é um princípio ativo, um componente, uma substância essencial para muitos tratamentos dermatológicos e a gente acaba utilizando bastante no consultório para vários perfis de paciente, para vários tipos de pele. E lembrando que a sua utilização, como eu falei no início, ela deve ser avaliada pelo médico especialista, pelo dermatologista. Em alguns pacientes a gente consegue até utilizar todos os dias, todas as noites, em outros em dias intercalados. Então vai depender muito do tipo de pele que você tem, da patologia de base que você tem, da necessidade que sua pele tem, para que a gente realmente não faça nenhum tipo de agressão, nenhum tipo de reação diretamente na sua pele. Então é fundamental essa avaliação. Não use essa medicação sem a prescrição médica formal, é a dica que eu deixo, mas é uma medicação incrível que realmente a gente utiliza todos os dias no consultório. E eu quero saber de vocês, se vocês já utilizaram o Vitanol A ou alguma outra tretinoína, algum retinóide tópico, deixem aqui para mim nos comentários, eu quero saber qual foi a sua experiência, realmente teve uma resolutibilidade boa no seu caso, uma eficácia boa, teve algum tipo de reação, algum tipo de efeito indesejado, deixa aqui nos comentários para a gente saber um pouquinho mais. E não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para as notificações e nos vemos no próximo vídeo.